Como esperado, segue para o plenário do Senado a chamada PEC das drogas. A proposta criminaliza o porte e a posse de substâncias ilícitas em qualquer quantidade. O texto foi aprovado em votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado em plenário, segue para a Câmara. Ontem, 4 senadores, no entanto, pediram para registrar o voto contrário. São eles Marcelo Castro, do MDB, Fabiano Contarato, Jacques Wagner e Humberto Costa, os 3 do PT. A PEC é uma reação à discussão que ocorre no Supremo Tribunal Federal e que foi paralisada por um novo pedido de vista, desta vez do ministro Dias Toffoli. No STF, o placar está em 5-3 para descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio. João Pedro Melo, se uma coisa for aprovada no Supremo e outra no Congresso Nacional, acontece o quê? O que prevalece? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa é a grande pergunta, viu? É exatamente esse o ponto. Porque o Congresso Nacional diz que é responsabilidade dele legislar sobre esse tema. Diz que não é uma responsabilidade, de fato, do Supremo Tribunal Federal, principalmente com relação à troca ou a mudanças constitucionais. O que está em discussão no Congresso Nacional nesse momento? É a questão relacionada à criminalização da posse e o porte de drogas no país. E aí, ontem, durante toda a discussão na CCJ, alguns parlamentares estavam propondo que fossem dadas penas alternativas para aquelas pessoas que fossem identificadas como usuários de drogas. Claro, essa questão ela vai ser muito discutida nos próximos dias e esse é um ponto central. No Supremo, no outro lado da Praça dos Três Poderes, a discussão é exatamente da quantidade, né, com relação à descriminalização dessa questão da maconha, principalmente, né? Não de todas as drogas, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? E essa questão da quantidade é o que está pegando no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Ainda não há uma data específica para que esse processo volte a ser analisado no Supremo, porque o ministro Dias Toffoli pediu visto, ou seja, mais tempo para analisar, pode ficar com esse processo aí até praticamente o meio do ano, e só então essa matéria deve voltar a ser analisada no Supremo. No lado do Congresso Nacional, ontem, esse texto passou por meio de uma votação simbólica e a expectativa é de que nos próximos dias entre em análise no plenário, principalmente diante de uma vontade do presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco. Essa questão, essa PEC, ela foi proposta exatamente por ele resolveu tratar esse tema no Congresso Nacional depois que o Supremo passou ali a legislar sobre o assunto, isso foi o que ele mesmo disse, e esse é o ponto agora. O Congresso quer decidir isso antes do Supremo realmente votar esse tema. Só que para decidir isso, essa proposta precisa ser aprovada por 49 senadores em 2 turnos e depois passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. E ainda não há uma data. A ideia de Pacheco é colocar o mais rápido possível esse texto, mas depende de uma reunião com os líderes partidários. Reunião essa que deve ser feita no início da semana que vem. Como a gente falou, a ideia é de que o dependente químico seja punido com penas alternativas, encaminhado na sequência para a questão de dependência química, né? No entanto, não define qual quantidade deve ser diferenciada entre usuários e traficantes. O relator do projeto, senador Efraim Filho, diz que essa pauta é conservadora e defendeu que a liberação das drogas pode ter uma série de consequências, tanto na esfera da criminalidade quanto na saúde pública. Um ponto que ele deixou claro ontem, que a gente também precisa citar aqui, é o seguinte, da questão medicinal, né, o ponto medicinal. Isso vai ser uma discussão da Anvisa. O Congresso não vai entrar nessa esfera. Ele ontem deixou bem claro no relatório e falou que o texto dele não trata sobre isso. O senador Humberto Costa disse que, por também ser psiquiatra, já trabalhou com dependentes químicos e afirmou que não consegue enxergar como essa PEC vai resolver o problema. Exatamente por isso, votou contra o texto, como a gente falou agora há pouquinho. Então, esse é o ponto nesse momento. Há 2 discussões que caminham praticamente para o mesmo ponto, mas ainda não tem nenhuma perspectiva de andamento, tanto no Supremo como também no Congresso Nacional. Agora, é possível que no Congresso ande até mais rápido, né, gente? Porque se a gente considerar o que o Supremo Tribunal Federal demorou até agora para analisar, é um caso de 2009 que chegou ao Supremo, aí o julgamento começou em 2015, se não me engano, não é
JP. E até agora essa questão não foi decidida. Então, olha quantos anos para análise de um caso pontual que poderia servir de norte, de precedente aí para outros casos parecidos. Isso chama muito atenção, essa lentidão, e agora com pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Outra questão é assim, tem um discurso meio desonesto sendo utilizado aí por parte dos políticos, e aí distorce um pouco o entendimento da própria população. Esse não é um assunto para ser discutido de maneira rasa, de maneira superficial. A gente não está falando de ser contra ou a favor das drogas. Megali já falou aqui, mas é importante a gente insistir. Não estamos falando de liberar ou não as drogas. Não é isso. É diferente de descriminalizar. É bem diferente. Não é assim, legalize, né? Liberou geral. Não é liberou geral. Não é isso que está em discussão. Mas, pelo jeito, no Congresso anda mais rápido, até porque o texto é do próprio Rodrigo Pacheco, né, JP? É exatamente isso, Sheila. E um detalhe interessante, você falou, né? Esse projeto chegou no Supremo em 2009, o Supremo meio que engavetou esse texto, foi obrigado a entrar com esse julgamento em 2015, porque tinha um recurso de 2011 para tratar desse tema. E depois disso começou a analisar, uma análise meio em banho-maria, agora foi retomada essa discussão no Supremo, e aí Rodrigo Pacheco resolveu apresentar essa proposta de emenda à Constituição, segundo ele, exatamente para resolver esse problema, já que o Supremo, ele mesmo falou isso, né? São palavras do próprio presidente do Congresso, estava querendo legislar, enquanto esse trabalho, obviamente, é da Câmara e também do Senado Federal. O JP, duas vezes nos últimos 15 anos, o Brasil custeou pesquisas que analisaram o esgoto da capital federal. Porque no esgoto há partículas de drogas, né? A pessoa que usa a droga, os seus dejetos contêm partículas de cocaína, de crack, de maconha, etc. e tal. O primeiro estudo é de 2012, quando a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a Saesb, analisou 8 estações de tratamento de esgoto. Caesb? Tá. Caesb. E aí mostrou que cerca de 753 quilos de cocaína são consumidos anualmente no Distrito Federal. Essa média é muito maior, levando-se em conta a população, do que qualquer outra capital, do que qualquer outra metrópole brasileira, de longe. Um outro estudo, de 2019, também coletou amostras de esgoto em 8 pontos diferentes. E aí concluiu que em Brasília consome-se 4 vezes mais cocaína per capita do que Chicago e 6 vezes mais do que em Milão. Foram outras metrópoles que foram colocadas ali para fins de comparação. E aí o levantamento mostrou que os locais onde mais se consome cocaína são o Plano Piloto e o Lago Norte. Eu vou pedir para que você identifique, o JP, rapidinho, o que são o Plano Piloto, o que está no Plano Piloto e o que fica no Lago Norte. Bom, Plano Piloto, vamos lá. Plano Piloto é a área central de Brasília. A gente tem como ponto central do Plano Piloto a Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional. Tem também as asas Norte e Sul, né, que são as áreas também centrais de Brasília. E no Lago Norte, a gente tem uma das áreas mais nobres de Brasília. São mansões de políticos, mansões de empresários, ou seja, áreas nobres da capital do país, todas essas citadas aí por essa pesquisa. Muito bem. Então, os locais onde mais se consome cocaína no Brasil, de longe, disparado, são a região onde fica o Congresso Nacional e os ministérios e a região onde ficam as mansões das pessoas que trabalham no Congresso Nacional e do Ministério, né? E são esses hipócritas aí que estão nos levando de volta para os anos 80, quando a Veraneio vinha com o motor desligado e jogava lá dentro o preto, o pobre, o favelado, que era pego com um baseado, formando, portanto, um exército para o crime organizado, porque essas pessoas vão entrar na cadeia e vão precisar de alguma proteção, né? Mas eles sabem que eles e os filhotes deles, aqueles que andam com 10 balas no bolso, MDMA, MDA, eu não sei nem se eu estou falando o nome certo o nome dessas drogas aqui, mas eles sabem que essa molecada tá bem segura, porque basta um telefonema pro papai deputado, pro tiozão senador, né, pra mamãe desembargadora, que eles estarão em segurança. Mas o povo brasileiro não. Esse aí que estiver experimentando um cigarrinho de maconha, esse tá ferrado, se for pego pela polícia, tá? Então são esses os hipócritas
que dizem que a tolerância tem que ser zero para as drogas e são os maiores consumidores de drogas do Brasil, disparado. Tá? Obrigado, JP. Valeu, pessoal.